Fala galera, bom dia, tudo certo? Tô aqui no trem bala já. Acordei bem cedo hoje para poder vir pegar o trem aqui, né, na estação, em direção a Madrid. E é isso, pô, só queria começar o vlog já no trem. Quando eu chegar em Madrid também vou gravar algumas coisas, vou mostrar a cidade pra vocês. E vou fazer umas gravações também aqui na viagem de trem, né, para que vocês vejam o trem bala. Tipo, toda vez eu já é a quarta vez que eu viajo no trem bala, pô, acho que eu tô ficando viciado. Porque é muito barato, cara. Paguei 22 euros pra ir e pra voltar pra Madrid. E achei bem interessante, assim, pra poder ir de manhã e voltar no fim da tarde, passar um dia lá e tal. Gravar algumas paradas também. E, enfim, quando eu chegar lá, vou gravar tudo pra vocês. Até então, vou comer meu café da manhã. Comprei, tipo, um sanduíche ali, uma água. Então vou comer alguma coisa que eu ainda não comi nada, pô. Eu tive que vir da minha cidade, de Elche, de carro, estacionar o carro aqui perto e então vim pra estação pra poder pegar o trem. Cara, tô aqui no meio da viagem já, e aí eu tava pensando sobre uma questão que eu acho muito preocupante no Brasil, que é por que não tem trem no Brasil, cara? Isso eu tô falando de trem normal, pô. Trem normal a gente tem, né? Alguns, eu diria, trem mais direcionado à questão transporte de carga e tal, né? Mas trem bala. Trem bala? Não tem nenhum trem bala no Brasil. Aí eu te pergunto, por quê? Não é uma questão de falta de dinheiro, cara. É uma questão de lobby, sabe? O Brasil é dominado pelas indústrias automobilísticas que querem vender carro, querem ganhar dinheiro vendendo. Bom, tem a galera da gasolina também, né? Dos combustíveis fósseis. E aí eu fico pensando, cara, quantas milhares de pessoas morrem por ano em acidentes de carro, em estradas, em rodovias, por causa de caminhões, porque as estradas brasileiras são repletas de caminhões de carga, de carros de passeio, né? Porque as pessoas não têm outra opção para viajar que não seja carro ou avião. Porque olha o tamanho do Brasil, cara. A Espanha eu diria que é 10 vezes menor que o Brasil, ou eu diria até 20 vezes, ou seja, o Brasil tem uma dimensão 20 vezes maior que a Espanha. Eu acho que eu não estou exagerando, pô. Aí fica a pergunta, por que no Brasil não tem nenhum trem-bala? Por que no Brasil as pessoas não viajam de trem? Fica aí a dúvida, né, cara? Ou seja, imagina a quantidade de pessoas que poderiam deixar de falecer anualmente simplesmente pela existência de trens, sabe? Que é muito menos frequente acidente de trem do que acidente de carro, né? Acidente de carro, a gente sabe a frequência que acontece. E aí tava refletindo sobre isso, sabe? Tipo, como uma malha ferroviária no Brasil é imprescindível e como o Brasil é um país sabotado nesse sentido, sabe? A população em si. E até a questão logística também, cara. É inacreditável que um país nessa dimensão ainda dependa exclusivamente de transporte rodoviário, ao invés de transporte ferroviário, ficar transportando coisa em caminhão, cara, ao invés de transportar por trem, que além de aumentar o fluxo logístico, ainda diminui os custos e melhora a qualidade de vida da população, né? Porque é menos gasto com manutenção de estrada, a população consegue viajar por um valor mais enxuto. Por exemplo, eu comprei uma passagem de ida e volta para Madrid hoje por 22 euros. Tô indo e voltando por 22 euros. Cara, é até engraçado, sabe? E aí fica a reflexão aí, pô. Eu tava querendo falar um pouco sobre isso durante a viagem aqui no trem, né? Então, enfim, acho que é isso, pô. Here we are. Madrid. Chegamos em Madrid. Rapaziada saindo do trem agora. Esse é o trem que eu vim, da Ouigo. Da hora, né, pô? Vou achar um lugar pra dar uma alongada, porque eu não me alonguei ainda. Tô meio travado. E aí depois começar o dia em Madrid. Então bora. E aí, cheguei aqui em Madrid faz pouco tempo. Fiquei um pouco perdido aqui na estação de Chamartín para saber como é que sai. Tá parecendo um labirinto isso aqui, cara. Tá tudo em obras e tal. E enfim, consegui achar a saída. O roteiro hoje eu vou ali nas torres inclinadas de Madrid,
Porta da Europa, que se chamam esses edifícios, dois edifícios inclinados assim que convergem e se chamam Puertas da Europa, tá naquela direção. E agora eu parei um pouco para falar sobre as 4 torres de Madrid, a zona mais futurista e contemporânea de Madrid, eu poderia dizer, né? Então, ali vocês podem ver 4 torres. A mais alta é esta torre, Torre Cepsa, construída pelo arquiteto britânico Norman Foster. Ela possui 249 metros de altura. Mas parece que tem um helicóptero ali, cara. Engraçado, porque em Elche, Alicante, eu quase não vejo helicóptero. Muito raro. Agora que eu acabei de chegar aí, já vi um. E aí, toda vez que eu chego aqui em Madrid de trem, eu ficava olhando aqueles edifícios ali, porque eles são bem altos mesmo. Às vezes não dá pra ver tanto pela câmera, mas eles são bem altos, cara. 249 metros de altura, né? Então são considerados arranha-céus, né? Rascacielos, skyscrapers em inglês. Então é isso, pô. Queria só dar uma introduzida. Eu nem sabia que a Torre Cepsa tinha sido construída pelo Norman Foster, que é um arquiteto bastante renomado, né, globalmente. E, enfim, agora vamos lá até a Puerta de Europa, que é um edifício que eu inclusive modelei no curso que eu estou fazendo de Revit, porque é um edifício icônico e tal, ele é inclinado. E depois eu mostro para vocês esse exercício. Dá até para ver já um deles ali, ó. Se olhar direitinho lá, ó, dá para ver que tem um prédio inclinado atrás daquele outro edifício ali. Vamos começar o tour aqui por Madrid e chegando lá em Puerta da Europa, eu mostro para vocês e a gente conversa um pouco sobre aquele edifício. E depois dele, a gente vai no estádio do clube mais grande do mundo, podemos dizer assim. Eu sou do Barcelona, sou torcedor do Barcelona, mas eu sou humilde e eu admito que realmente o Real Madrid pode ser considerado o maior clube do mundo, porque 15 Champions League, 15 títulos de Champions League não é brincadeira, pô. O Barcelona tem 5, Real Madrid tem o triplo, então realmente acho que pode-se dizer que Real Madrid é o maior time do mundo e tem muita vontade de ir lá conhecer o estádio deles, ver de perto assim, porque é um estádio que foi reformado há pouco tempo. Obviamente também tem muita vontade de conhecer o Camp Nou em Barcelona, mas ainda não tive a oportunidade de conhecer Barcelona, de ir lá. Então, já que eu tô aqui em Madrid, depois da Puerta da Europa, a gente vai lá no Santiago Bernabéu a conhecer. E é isso, quando chegar lá eu mostro para vocês. Esta é a Porta da Europa. Puerta de Europa, mais conhecidas como Torres Kio. Elas foram construídas entre 1989 e 1996 pelos arquitetos estadunidenses, projetadas na verdade, né? Pelos arquitetos estadunidenses Philip Johnson e John Bourgui. Elas têm uma inclinação aproximada de 14,3 graus entre as duas torres, elas convergem, né? São as primeiras torres inclinadas consideradas arranha-céus do mundo. Elas possuem 114 metros de altura. Bem interessante, cara. Engraçado porque eu estava estudando essas torres no curso de Revit que eu estou fazendo. Então eu fiz um modelo 3D dessas torres no Revit e agora eu estou aqui mostrando ela para vocês em loco. Cara, é realmente bem colossal assim quando você está do lado, sabe? E olha que tem 114 metros. Os outros arranha-céus que estão perto da estação de trem, que eu comentei mais cedo, tem 249. Então é o dobro, mais 30 e poucos metros. Surreal, né, cara? E esqueci de comentar também que a Puerta da Europa está localizada na Praça de Castilla, que é essa praça aqui que tem inclusive esse monumento, esse obelisco contemporâneo metálico. Legal, né? Aí está a Puerta da Europa. Aqui dá para ver melhor a inclinação. E ali dá para ver os edifícios que eu estava falando mais cedo. Realmente são bem altos, cara. Esse edifício foi construído por Norman Foster.
É isso mesmo, cara. Agora eu vou dar uma alongada e o próximo destino é Estádio Santiago Bernabéu. Chegando lá eu gravo de novo para vocês. Até logo. Acho que não falta muito para chegar no Bernabéu não, pô. Acho que eu estou próximo. Uma curiosidade sobre as Torres Kio, que eu não comentei quando eu estava apresentando elas, né? A Porta da Europa, aquelas torres inclinadas que eu falei há pouco, é que elas já foram alvos de ameaças de um grupo terrorista local, basco no caso, né? O ETA, e também já foi alvo de ameaças pelo Estado Islâmico, sabe? Eles falaram que sabe o que eles iam fazer, né, pô? Mesma coisa que eles fizeram em Nova York. Na verdade, eles não, né? No caso foi a Al-Qaeda que fez em Nova York. Mas enfim, eu não sabia disso não, cara, que loucura. Então, essas torres já foram alvo de ameaças aí. Loucura, né, cara? Enfim, tô gostando da cidade, bem arborizada, tem muita árvore e tal. Preciso admitir que é bem mais fria do que Elche ou Alicante. Aqui faz frio ainda, pô. Enquanto que em Elche e Alicante já é quase verão. Tá fazendo no mínimo 20 graus todos os dias. Aqui tá meio friozinho. Inclusive eu nem trouxe blusa, pô. Tô aqui só de camiseta curta. Tô passando um friozinho. Mas frio não mata não, cara. Esse frio pelo menos, né? Se tivesse 0 graus, aí talvez eu morreria de frio. Mas esse frio aqui não mata não, pô. Faz até bem, pra falar a real. É até saudável. Então, enfim. Acho que eu tô quase chegando no Santiago Bernabéu. Bora. Estamos chegando no estádio Santiago Bernabéu. Virando essa esquina aqui à esquerda, já estaremos lá. Parece que está em obras também, pô. Parece que ainda estão reformando algumas coisas em volta do estádio, né? Então, bora ver, pô, bora ver. Olha o bichão aí. Rapaz. Parece uma nave espacial, cara. Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid. Capacidade para 83 mil pessoas. Loucura, cara. Saber que eu tô aqui nas proximidades do estádio do Santiago Bernabéu, do Real Madrid, onde simplesmente Cristiano Ronaldo, o atleta Cristiano Ronaldo, pisou, jogou e teve muitas noites históricas, onde não só Cristiano Ronaldo, Beckham, Raul, Roberto Carlos, Ronaldo, Vinícius Júnior agora, Rodrigo, jogadores muito grandes que marcaram a minha infância aí, né? Quando eu era criança eu lembro de assistir essas coisas, jogos do Real Madrid, esses caras jogando. Eu não imaginaria que eu estaria aqui em frente agora, gravando ele, explicando ele. E loucura, cara. Loucura. Admito que parece muito estádio de futebol não, cara. Todo metálico assim, parece um micro-ondas, pra falar a real. Mas enfim, muito legal estar aqui em frente ao Santiago Bernabéu, pô. Vou dar uma volta pra poder ver todos os ângulos dele, né, pô. Mas dá pra ver aí, ó. Bem grande. Colossal. E ainda em obras, não estão finalizadas. Então vamos dar uma volta em volta do Santiago Bernabéu. Eu não vou entrar, né? Porque parece que tem que pagar o ticket para poder entrar e visitar o museu. E eu nem sou torcedor do Real Madrid, eu não sou merengue. Eu sou blaugrana, sou torcedor do Barcelona. Mas enfim, né, cara? A gente precisa ser honesto. Realmente o Real Madrid é o maior clube do mundo no que tange a títulos, né? 15 Champions. E aí, títulos nacionais eu nem vou citar aqui, mas também tem muitos. Parece que tem outro prédio em construção ali. Bem paramétrico esse edifício aqui, pô. Bem contemporâneo, eu diria. Você não vê muitas linhas retas não, pô. Muitas curvas. Não sei se isso seria alumínio, se seria titânio. Gostaria de saber qual é a composição desse material, desse metal aqui em questão. Os torcedores do Real Madrid aí tirando foto em frente do estádio. Parece um estádio bem moderno, pô. Bem modernizado, né?
O estádio do Barcelona também está em obras, porém o estádio do Barcelona ele ainda é aberto, né? O estádio do Real Madrid aqui ele é fechado, ele tem uma cobertura, então ele fecha totalmente. Enfim, parece que tem uma loja aqui, ó, Arzabal. Tem uma loja ali também, uma tienda. Imagino que eles devam vender artículos oficiais do Real Madrid, ó, várias galerinhas aí com a camisa do Real Madrid. Algo me faz pensar que a gente está chegando na entrada do museu, loja do Real Madrid aqui, porque tem bastante gente ali, tem uma praça também aparentemente. Aqui, parece que isso aqui é um restaurante também. Puerta 57, cheirinho de peixe. E ali tem uma praça. Vamos ver o que tem ali, pô. Eu acho que eu vou sentar nessa praça aí para eu poder almoçar. Eu trouxe um sanduíche de casa para eu poder comer. Eu tô brocado. Eu acho que eu vou comer aqui em frente ao Santiago Bernabéu. Eu acho que é aqui mesmo, pô, a entrada. Aí, ó. Parece que tem vários produtos aí do Real Madrid. Acho que é aqui mesmo a entrada da loja. Se liga. Enfim. Sabem por que a estrutura tá desse jeito aqui? Isso aqui é um material para proteger a estrutura metálica para caso tenha um incêndio, aguente mais o fogo. Enfim, cara. Essa camiseta do Real Madrid aí. Quanto é que tá, pô? Bora ver o preço ali, ó. Vamos ver se eles estão roubando a gente. 55 euros. Mano. Nossa, tá muito caro. A praça que eu tava falando. Símbolo da BYD ali. É isso aí, cara. Santiago Bernabéu. Olha aí. Caraca. Bem futurista, eu diria, né? E tem uma galerinha ali na frente, pô. Não sei o que seria aquilo lá. Não tem nenhuma... Não tem nada explicando, não sei. Enfim, acho que é isso, rapaziada. Já deu pra vocês terem um vislumbre aí do Santiago Bernabéu. E acho que eu vou comer agora que eu tô brocado. Tô com fome, cara. Eu acho que isso aqui é um lugar ideal pra comer, né, pô? Em frente ao Santiago Bernabéu aqui. Da hora, pô. Tem muita gente aqui e tal. Então é isso, pô. Vou comer aqui um sanduíche. Depois eu vou lá pro centro de Madrid pra ver outras coisas mais históricas. Cheguei aqui no Parque do Retiro, parque gigantesco no centro de Madrid, e tá simplesmente lotado hoje. Anteriormente eu tava lá nas Torres Kio, não é mesmo? E aí eu passei em frente ao Palácio de Cibeles. Não gravei porque minha bateria já tá indo de arrasto. E aí, pô, tem muita cultura aqui, tem muito artista de rua. Inclusive tem um senhor tocando ali um instrumento que eu esqueci o nome, pô, não lembro o nome. Mas é um instrumento que a galera toca muito lá na Escócia, Reino Unido, né? É aquele ali, pô. Olha como é isso. Os dois senhores estavam tocando ali em sincronia, mas um deles parou. Aí eu pensei, poxa, perdi os caras tocando, velho. Mas não, voltaram a tocar. Agora vou mostrar pra vocês. Tem muita gente tocando aqui, realmente, muito artista também, desenhista, músico, de tudo, cara. Muito interessante. E aqui tem um monumento ao Alfonso XII.
Vou mostrar pra vocês. Tem uma lagoa aqui, a Lagoa do Retiro. Muito bonito também. E tem tipo umas canoas que a galera fica remando. Muito romântico, muito romântico. Se liguem. Aquele é o monumento ao Alfonso XII. Imagino que aquele seja o Alfonso XII. Dá pra ver a quantidade de pessoas que tem ligado. Loucura! E aí, pô, a galera fica ali, ó. Os barquinhos remando e tal. Os casais. Muito massa, né? Quantidade de pessoas, pô. Muita gente tocando aqui, pô. Agora parece que não tem ninguém. Parece que foi só abrir o gimbal que a galera parou de tocar. Muito massa, muito massa. Parque gigantesco. Se eu morasse aqui em Madrid, eu ia vir aqui muito. Se eu morasse perto também, né? Porque Madrid é muito grande. Então, imagino que morar perto desse parque não seja barato. Enfim, agora eu tenho que ir lá na Praça Maior. Na Praça Maior? Praça Maior. Encontrar uma pessoa lá. E é isso, queria mostrar esse lugar aqui pra vocês, muito massa. Vamos ver se a gente consegue encontrar alguns artistas aí tocando alguma música. Bora, bora. Ali tocando um saxofone ali. Tinha os caras tocando aqui um flamenco, mas pararam, pô. Só ligar a câmera que os caras param, bicho. Parece até sacanagem, velho. Parece até brincadeira, pô. Tinha uma guria ali tocando também um violino. Aí, pô. Aí, ó, as guitarras aí, os violões. As guitarras del flamenco. Rapaz, os caras ganharam uns dólares ali. Aí, pararam bem na hora que eu vim com a câmera, pô. Pode uma coisa dessa? E a guria que tava tocando violino? Não tô vendo ela também. É isso, né, cara? Tem dia que você tem sorte, tem dia que você não tem tanta sorte assim. Cara, muita gente mesmo. É, realmente eu não dei sorte não, cara. A guria que toca violino tá ali, ó. Também parou de tocar. É só ligar a câmera. Todo mundo decidiu parar de tocar. Enfim, eu vou lá agora no... Cara, tem um palácio de cristal aqui também. Eu sei que lá em Curitiba tem um palácio de cristal. Nunca fui, mas eu sei que tem. E aí eu tô pensando se eu vou lá ou não. Vou ver se é perto aqui e é isso. Cheguei aqui na Praça Maior e tá lotado, olha quanta gente. Eu acho que hoje é tipo um dia especial, San Isidro, se não estou equivocado. E aí, olha como é que estão as ruas, pô. A galera tá usando tipo uma rosa na camiseta, acho que é um símbolo do evento. Vou perguntar pro cara aqui. Perdón, amigo, ¿están usando la rosa esa por San Isidro? San Isidro, la fiesta. Hombre, nosotros estamos todo el año, vamos vestidos todo el año. Claro. Es así, San Isidro. Es que veo la gente por la calle con la rosa y tal y estoy preguntando. Y están bailando ahí, ¿no? Claro. Mira, los Sí, carteles. sí, sí, San Isidro. Hoy sí. Vale, gracias. Que tengas un ¿Quieres buen ver día. San Isidro en todo su pollón? Te vas a la pradera de San Isidro, Marqués de Vadillo, te coges el metro aquí en Latina, te bajas en Marqués de Vadillo y te vas a cagar. Esto Y ahí es una la fiesta mierda. loca. Esto es una mierda lo de locales. ¿Sí? Gracias. Ayer había allí 3 millones de personas. Hostia. Madre mía, cuánta gente. Bueno, Muy buenas. buen día. 5 bonitas. San Isidro 2026.
Aqui estou na Plaza Mayor de Madrid. Engraçado, cara, porque eu estudei essa praça na faculdade. E agora eu tô aqui gravando ela, pô. Não é a primeira vez que eu venho aqui. Acho que já é a segunda vez. E é sempre muito legal. Só que é a primeira vez que eu pego ela desse jeito aqui, tão cheia e tal. Cara, se liga, pô, os restaurantes estão lotados. Loucura. Acho que é isso, pô. Antes de empezar esto, el DJ va a empezar la canción. Solo necesitamos la energía de todos. People, when the song starts, we need your energy. Remember, no energy, no show, okay? DJ, cuando estés listo, drop that beat. Shake your body, baby, do that conga. No, you can't come Al que no aplauda, le sacamos. Pois é, acabou minha jornada aqui em Madrid hoje. Meu bate e volta em Madrid, pô. Chegou a hora de pegar o trem de volta a Alicante. Se liga nas torres que eu comentei hoje mais cedo. As torres comerciais mais altas da Espanha. Aquela torre foi projetada por Norman Foster. Hora de pegar o trem aqui da Ouigo. Eu preciso admitir que eu estou meio bêbado. Tomei 1 litro de cerveja antes de vir pra cá. Ai, cara, eu não costumo beber muito não, sabe? Eu bebo bem às vezes. Mas hoje eu tomei 1 litro de cerveja, pô, ali em um bar perto da Ópera de Madrid, perto da Praça Maior também. E admito que deu uma porrada na minha cara, pô. Tô meio bêbado. Aí eu falei, pô, é isso. Vou gravar ali o final do dia, né? O final do bate e volta. Bêbado mesmo, qual o problema? Sou humano. Também erro, também tenho o direito de ficar meio alterado, né? De ficar meio alcoolizado. Então é isso, pô, é hora de pegar o trem aqui, pegar o trem bala com direção a Alicante, o trem da Ouigo e voltar para casa. O meu carro é o 7 e o meu assento é o 2A. Então, let's go. Onde está? That's it, rapaziada. Tamo junto. Caraca. Achei o meu lugar. E é isso, pô. Agora eu vou bater aqui uma broca. Vou comer um McDonald's que eu comprei pra levar, justamente pra comer aqui, porque eu sabia que eu ia ficar com fome. E é isso, pô. Essa foi a saga de Madrid. Agora eu volto a Alicante e vou pegar o trem de volta para Elche, voltar para minha casinha. E é isso. Tamo junto. E aí, galera, tô aqui no bar do Trem Bala e eu queria mostrar pra vocês como é que é, pô. Achei muito da hora esse bar aqui, pô. Tem que comprar uma água aqui e tal pra me hidratar, né? Importante se hidratar, né, amigos? Tomem água. E eu achei esse bar muito da hora, pô. Você vem aqui, pá, a rapaziada aqui e tal. Galera tomando uma breja, tomando um café. Hoće, pa ja ti kažem da je ne bi doma, jebote. To je... Eu tô tomando minha água, gente. Ne znamo što. A hoće, jebote. Hoće sigurno. Mas eu achei esse bar aqui muito vibes, pô.
Muito legal. Nismo bi picu dok piše. Apreciando a paisagem aqui no segundo nível do trem, né? Porque esse trem bala ele tem 2 níveis. Oni jebote, polak. Tem o nível mais baixo, que é onde eu tô ficando, e tem esse nível aqui que é tipo o segundo pavimento. O planta primeira, né? Izdriješ, palo. Então, enfim, muito massa. Se liga. Da onda mi stavite u čaj. Daj mi ruku. Gdje je more to? Evo ti već pred tebe. Kaj more, E é isso, povo. Bate e volta em Madrid, finalizado. Final do dia, final do sábado. Acho que é isso, né, pô? Foi da hora, valeu a pena. Apesar de ser só um dia, acho que foi bem frutífero. Ma ne.